O tema da mensagem de hoje é como fugir da apatia espiritual. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Se o som estiver estranho aí, vai ajeitando aos pouquinhos, tá bom? Nós vamos falar sobre como fugir da apatia espiritual e eu quero começar essa mensagem lendo Hebreus no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Se você por acaso não tiver com Bíblia, nós temos ali então no telão o texto, tá bom? E a palavra de Deus diz assim, no versículo 1: Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? É interessante, queridos, que o escritor de Hebreus, ele começa a falar um pouco sobre, ele dá um conselho aqui para os hebreus a respeito da vida cristã. E ele diz que nós temos muitas testemunhas, que nos mostram a importância de caminharmos com o Senhor. E aí ele nos instrui que nós devemos nos livrar do que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e correr com perseverança em direção à proposta, ao caminho que nos é colocado diante de nós. E ele orienta que nós só podemos fazer isso com os nossos olhos fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aí lá no versículo 3 ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele fala de Jesus, e aí ele fala assim: pensem nisso, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Irmãos, é importante nós entendermos uma coisa, antes de nós entrando aqui já no nosso tema. Todo cristão foi chamado por Deus para perseverar até o fim. Amém? Nós estamos numa caminhada e a proposta de Deus, nós lemos aqui no início do texto, do capítulo 12 de Hebreus, é que nós nos livremos de tudo que nos impede e possamos fixar os nossos olhos no Senhor Jesus e seguir adiante. E olhando para Jesus, a instrução é que a gente não se canse e nem se desanime. Amém, irmãos? Só que existe uma questão. No meio dessa caminhada cristã, se eu perguntar aqui para vocês, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos tornamos suscetíveis ao cansaço, ao desânimo e à apatia. Sim ou não? Faz parte da vida cristã, irmãos. Nós queremos ser pessoas que vivem uma vida constante diante do Senhor. Nós queremos manter uma fidelidade diante do Senhor em termos de caminhada e mantermos o nosso ritmo, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós desejamos de fato e de verdade, se somos cristãos, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós almejamos do fundo da nossa alma vivemos uma vida constante e contínua diante do Senhor. Mas o fato é que se nós conversarmos com a maioria, eu não vou nem falar a maioria, mas todos os cristãos que estão à nossa volta, você vai perceber que qualquer um de nós, em algum momento da nossa caminhada, nós ficamos oscilando. Nós nos entregamos à apatia, ao cansaço, ao desânimo, E isso, de uma certa forma, é uma coisa, vou dizer uma coisa comum, irmãos. É uma coisa que acontece. Isso não desmerece a vida cristã e nem a vida daquele que passou por um momento de apatia espiritual. A grande questão não é a gente simplesmente dizer assim, você
está apático espiritualmente, você se cansou no meio do caminho, você é um desanimado, um desistido, você é um pecador, safado, sem vergonha, e por causa disso tu vai para o inferno infeliz. Não é esse o ponto. O ponto é a gente reconhecer que o alvo de Deus é que a gente persevere até o fim, que a gente corra a carreira que nos é proposta, que nós possamos manter os nossos olhos fixos naquele que se manteve constante o tempo todo. Segundo o texto, ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Versículo 3 diz isso. Jesus suportou tudo e não mudou o rumo da sua vida, e não oscilou em momento algum. O nosso maior exemplo de vida é Jesus. Quem crê nisso? Amém. Então nós temos consciência disso, irmãos. Nós temos clareza sobre o que nós devemos fazer. Mas a questão é como nós estamos numa caminhada, num processo de formação espiritual, como Deus está trabalhando em nós, como nós vemos o Senhor em parte, como a Bíblia diz, e só veremos Deus face a face na glória, como nós estamos debaixo dessa condição, submetidos às vezes às pressões deste mundo, e até a mesma inclinação da nossa própria alma. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes a apatia se torna um padrão da nossa vida, muitas vezes aquilo que nós chamamos de espiritualidade cristã, ela não existe mais na nossa vida, ou pelo menos nós achamos que não existe. E então nós entramos num processo, vamos dizer assim, de fraqueza, de cansaço, de desânimo. Isso é um pecado em si, irmãos? Não. Se torna um problema quando isso vira uma prática constante em nossas vidas. Quando isso se torna o nosso padrão de vida cristã. Porque nós não fomos chamados para estar apáticos o tempo todo. Mas nós somos suscetíveis a isso. Quem compreende o que eu estou querendo dizer? Então, quando eu falo assim aqui para vocês, o tema da mensagem é como fugir da apatia espiritual, é porque eu entendo primeiramente que Deus nos dá a condição de andarmos de uma forma diferente. Deus nos dá a condição de andarmos de forma madura, equilibrada e constante. Mas eu também sei que na caminhada existem percalços, e por causa disso nós precisamos ficar atentos e lutar contra a apatia espiritual. Por isso hoje eu quero passar para vocês aqui 3 princípios de como fugir da apatia espiritual. Eu não tenho como fechar esse assunto numa pregação só, vocês sabem disso, mas eu vou explorar aquilo que eu julgo importante e necessário nesse momento. Então, eu quero começar aqui lendo o Salmo 139. Nós vamos falar sobre como fugir da apatia espiritual. E o primeiro texto que eu quero usar para explanar sobre esse assunto está em Salmo 139. Nós vamos ler o 23 e o 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Amém? E a palavra de Deus diz assim, irmãos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? O salmista faz uma oração que todos nós devemos fazer todos os dias ou constantemente em nossas vidas. É a oração para que o Espírito Santo de Deus sonde a nossa alma, as nossas intenções, as nossas motivações, quem nós somos. E ele coloca o coração dele diante de Deus, o salmista, e diz: o Senhor precisa prova-me e conhece as minhas inquietações. E ele vai além, ele não pede só para que Deus o prove, mas ele diz: vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Conduta que ofende a Deus é pecado, sim ou não? E dirige-me pelo caminho eterno. Então o salmista, queridos, ele faz uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa
vasculhar a vida dele, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer à existência o que o move. Se existem motivos errados que estão no coração dele, se existem pecados que precisam vir à luz, o salmista ora para que Deus prove o coração dele, né, e as inquietações dele. E baseado nisso, eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para nós fugirmos da apatia espiritual, a primeira coisa é: descubra o motivo. Amém? O que significa isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte: a apatia espiritual, ela pode ter duas fontes de proveniência. A apatia espiritual, ou ela provém de pecado, ou ela provém de provação. Amém? Você não vai ver um cristão passando por um período de apatia espiritual se ele não estiver sendo provado ou se ele não estiver em pecado. São as duas coisas básicas. Talvez existam outras, mas as coisas básicas que levam à apatia, ao cansaço, ao desânimo espiritual, ou é porque Deus está nos provando, ou é porque nós estamos em pecado. Então, por isso é muito importante, para que nós possamos vencer a apatia e fugirmos da apatia espiritual, nós entendemos, descobrimos o motivo pelo qual nós estamos naquela situação. A oração do salmista tem muito a ver com o que nós precisamos fazer, irmãos. Porque o salmista, ele pede para Deus mostrar o coração dele. O salmista pede para Deus mostrar as entranhas da sua alma. O salmista se chega diante de Deus não corações vazias. Não corações assim: Senhor, me abençoa minha família, meu pai, minha mãe, meu gato, meu periquito, meu papagaio, curió, e boa noite, Senhor, vou dormir. Não é assim que ele faz. O que o salmista faz aqui: Senhor, eu estou aqui e eu preciso que o Senhor revele a minha alma. Eu preciso conhecer aquilo que vai dentro do meu coração. Eu preciso entender como está funcionando as coisas dentro de mim. Porque muitas vezes, irmãos, porque nós não compreendemos a dinâmica da nossa alma, porque nós não entendemos a dinâmica daquilo que se passa dentro do nosso coração. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: o coração do homem é enganoso, amém? Sim ou não? É o que a Bíblia diz: coração do homem é enganoso. Então você não sonda o seu coração baseado na sua razão pessoal. Você não sonda o seu coração baseado na sua lógica. Porque a lógica humana tende a racionalizar o erro. Tende a criar desculpas para a própria falha. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e prove o nosso coração, para retirar de nós, para trazer à tona e manifestar as nossas inquietações, mas também evidenciar os pecados e nos livrar deles. Então eu quero dizer para você: você quer entender por que você está espiritualmente abatido ou apático? Eu vou te dizer, a primeira coisa que você precisa fazer: chegue na presença do Senhor, ore e descubra o motivo pelo qual você está como você está. O Senhor vai falar contigo. A Bíblia está dizendo: o Senhor sonda o coração, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E uma coisa muito importante dizer nesse sentido: se você estiver sendo provado por Deus, o único conselho que eu posso te dar é o seguinte: se você está sendo provado por Deus, aceite a aprovação de Deus e espere o tempo do livramento do Senhor. Amém? Não tem outra solução, irmãos. Quando Deus decide nos provar, não adianta. Você pode se pernear, você pode correr para um lado, você pode correr por outro, mas você vai ter que no final aceitar a aprovação de Deus, para que no final Deus te livre, te aprove em nome de Jesus e te livre da aprovação, amém? Se você quer entender um pouquinho disso, basta você ler o livro de Jó. Tudo tem um tempo certo, um momento correto aos olhos de Deus para acontecer. Então provação gera às vezes apatia, é normal. Insisto, leia o livro de Jó que você vai entender. Um homem que não estava em pecado, por assim dizer, mas que foi provado, e em muitos momentos ele demonstrou a sua apatia. E tem outros personagens na Bíblia.
Mas não porque estava em pecado, mas porque aprove a Deus, naquele momento torceu o parafuso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tem momentos na nossa vida que existem tantas coisas que Deus precisa fazer em nós. Existem tantas inquietações, como o texto diz, dentro da gente, que a única coisa que Deus consegue, o caminho que Deus tem para nós é espremer até que nós possamos compreender a vontade plena dele para a nossa vida. E quando Deus faz isso, meu irmão, quero te dizer, espera o tempo do livramento do Senhor. Amém? Deus não coloca uma provação maior do que você pode suportar. Quem disse isso? Eu? Quem disse isso é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Amém? Mas de repente você entra na presença do Senhor e fala: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, eu estou apático, eu estou fraco, eu estou cansado, sonda o meu coração. Aí então de repente você percebe que existe alguma conduta que ofende a Deus. O único caminho que existe para você é pedir para que Ele te dirija pelo caminho eterno. Não tem outro jeito. Então o que eu quero dizer aqui é uma coisa muito simples. A apatia espiritual faz parte do diário de bordo de todo cristão. E em algum momento você vai sentir que você não tem mais forças. Primeira coisa para fugir disso, tem que descobrir, entre na presença do Senhor e ore. Peça para que o Espírito Santo revele o seu coração. Não fique criando justificativas. Não fique criando argumentos na sua mente, porque os argumentos humanos não te aproximam de Deus. Não racionalize nada. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga à tona tudo. E aí você vai perceber, de repente Deus está me provando, porque as minhas inquietações são grandes e eu preciso passar por esse tempo de provação. Mas de repente você vai perceber, eu tenho pecado contra Deus. E aí, irmão, se o seu problema é pecado, eu só tenho uma solução para você. A solução bíblica: arrependimento. Não existe nenhuma outra solução para o pecado senão o arrependimento. Não existe nenhuma forma de nós lidarmos com o pecado que se instalou em nós e que nos domina, senão a confissão desse pecado a Deus em arrependimento. Amém, irmãos? Só que eu quero dar uma outra instrução sobre o pecado para vocês. Eu vou falar talvez disso outras vezes, mas eu quero reforçar esse conceito. A nossa relação com Deus, eu já falei isso várias vezes, ela tende a ficar extremamente verticalizada. E é lógico, Deus, é soberano, então nós verticalizamos a nossa relação. E aí nós pensamos assim: a minha vida, eu tenho meu compromisso com Deus, ninguém tem nada a ver com a minha vida espiritual. Isso é um mal que nós vivemos. Pode dar balinha para ela, Maria, não tem problema não. Ixi, Maria, dançou. Nós temos um problema, irmãos, porque nós pensamos, a lógica do nosso raciocínio é o seguinte: eu confessei o meu pecado para Deus, Deus conhece o meu coração, então nós verticalizamos excessivamente, entenda o que eu vou dizer, a nossa relação com Deus, mas nós nos esquecemos que a relação com Deus, a nossa relação com Deus, ela se completa na horizontalidade, no outro. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E existe um texto que fala sobre confissão que é muito importante. A Bíblia fala que você deve confessar o pecado uns aos outros. Em Tiago, se não me engano, né? Tiago. Fala para você confessar o pecado uns aos outros, para que você seja curado. Você já parou para pensar, irmãos, no poder terapêutico da confissão? E nós às vezes falamos assim: mas eu já confessei o meu pecado para Deus. Amém. Mas é muito saudável quando você está vivendo um momento de apatia espiritual. Se você percebe que você foi levado àquela condição por um pecado, que você se arrependa diante de Deus, mas que você procure alguém idôneo. Você vai procurar gente que pode te ajudar, que vai orar por você e vai velar
diante de Deus por sua vida, para te ajudar na sua luta e no seu desafio. Vocês entenderam? Então, a confissão de pecado a Deus, né, é fundamental, é arrependimento. Mas a Bíblia nos orienta então a procurar irmãos que possam nos ajudar a lutarmos contra os nossos desafios. E muitas vezes nós só fazemos o primeiro caminho, não fazemos o segundo caminho. E por isso, porque nós só fazemos este caminho e não fazemos este caminho, nós continuamos sob o ataque do inimigo e sob aquela pressão da culpa. Por mais que a gente saiba que Deus é amor, a graça de Deus nos alcança, mas o princípio está incompleto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas nós criamos tantas justificativas, porque nós não queremos nos expor, a verdade é essa, que nós não completamos o ciclo da vida comunitária. Então, se você quer fugir da apatia espiritual, se você quer, diga amém. Amém. Se você estiver passando por isso, ou se um dia você passou, ou se um dia você for passar. Entenda, você precisa descobrir o motivo. Provação, segura a onda, meu irmão. Segura a onda que Deus vai calar as suas inquietações e no tempo certo vai te livrar. É pecado? Arrepende, boca no pó, chora, rola no seu quarto, joga por terra sobre a cabeça, rasga as suas vestes, sei lá o que você vai fazer. Depois que você se arrepender diante de Deus, procure alguém idôneo e fala assim: eu preciso de ajuda, e eu quero confessar e receber uma oração para que eu possa selar essa confissão diante de Deus. Isso é fundamental. Amém? Então, nós estamos falando sobre como fugir da apatia espiritual. E agora eu quero ler com vocês o segundo texto, que está em Êxodo. Êxodo capítulo 32. Texto muito conhecido, né? Nós vamos ler de 1 ao 4. Êxodo capítulo 32, de 1 a 4. Segundo livro da Bíblia, vamos ler lá. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando-o num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Misericórdia, né, irmãos? Deus, de forma maravilhosa, arranca o povo de Israel do Egito e conduz esse povo para a terra prometida. Esse povo, existia, a idolatria ainda dominava a alma desse povo, sob muitos aspectos. Aqui é um exemplo claro que a idolatria dominava esse povo. E se você continua lendo a história de Israel no Velho Testamento, você vai ver que constantemente esse povo cedia à idolatria. A idolatria tinha entrado na alma desse povo. E eles precisavam de uma imagem, de um Deus para adorar. E diante da demora de Moisés, que estava diante de Deus no monte, essas pessoas viram para Arão e dizem assim: olha, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de alguém para adorar, nós precisamos que você resolva o nosso problema. E aí então Arão ouve o povo, pega o ouro, constrói um bezerro, e a Bíblia diz que o povo de Israel, que tinha sido tirado por Deus do Egito, que tinha recebido uma promessa, preste atenção, irmão, uma promessa de terra prometida, de bênção do Senhor, esse povo se prostra diante de um bezerro de ouro.
E eles não apenas se prostraram diante do bezerro de ouro, mas se você vai ver a história, na verdade, eles se entregaram à devassidão diante desse bezerro. Porque o que aconteceu, na verdade, diante do bezerro, foi uma orgia. É isso que aconteceu. Ou seja, ninguém era de ninguém, irmãos. É isso que, se você vai ler o texto, você vai ver. O pau quebrou diante do bezerro de ouro. Ou seja, eles não apenas foram contaminados pela idolatria, mas a idolatria conduz à sensualidade. Não tem jeito, né? Uma coisa está atrelada à outra. Um lixo puxa outro, né? E aí eles se entregam a isso. E por que eles fizeram isso? Por uma questão, porque segundo eles, Moisés estava demorando. Então, irmãos, primeira coisa que nós falamos para fugir da apatia espiritual, nós falamos sobre descubra o motivo. Segundo, não contamine as suas escolhas. Amém? Esse povo precisava esperar Moisés. Essa era a ordenança de Deus para esse povo. Mas porque houve uma demora, a coisa não aconteceu no tempo que eles queriam, automaticamente, o que eles fizeram? Eles sucumbiram à tentação de fazer uma imagem de um Deus, um bezerro de ouro, e não apenas isso, mas se prostituíram diante deste bezerro de ouro. Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você está passando por um momento de cansaço, um momento de apatia, um momento de desânimo. Eu vou falar para você uma coisa: não abra mão do seu domínio próprio. Não contamine as suas escolhas. Muitas vezes nós chegamos numa situação onde nós achamos que o tempo está demorando demais, e a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está desanimado. O que a gente faz? Por causa da indiferença, do medo, da omissão, por vários motivos, a gente se entrega. A gente permite que a maldade ocupe lugar no nosso coração, irmãos. Nós precisamos perseverar no fruto do Espírito, domínio próprio, lutar contra todas as nossas forças, contra aquelas tentações que nos cercam, no momento em que nós nos sentimos mais fragilizados. Aí você vai perguntar para mim: é possível? Eu vou te responder: sim. E eu vou te dar um bom exemplo disso. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor no Getsemane. Nós precisamos começar, irmãos, a pedir ao Senhor que nos dê a capacidade, mesmo em meio aos desertos da vida, a mantermos a nossa consciência pura, a nossa capacidade de domínio próprio, e não cedermos ao pecado. Eu vejo muitas pessoas se contaminando, porque numa hora que elas estão fracas, elas se entregam às tentações da vida. E a apatia, que já estava se tornando um padrão de vida, se estabelece, e aí já era, irmãos. E aí já era. Porque um abismo chama outro abismo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? É um negócio assim, muito sério. Porque Arão, ele tinha ciência de Deus, ele tinha ciência do que Deus queria fazer. Ele escolheu o caminho mais fácil. Ele sucumbiu à pressão das pessoas. E o povo de Israel também, pelos seus vícios e os seus hábitos contaminados, tanto que esse povo acabou nem entrando na terra prometida, né, irmãos? Na verdade, essa geração toda ficou no meio do caminho, porque não tinha como entrar mesmo, não. Como é que esse povo entra? Não tinha condições. Uma hora eles iam ser riscados da lista mesmo. A festa VIP não era para eles. Não tinha como. Vocês estão entendendo? Então eu vejo assim, quando nós estamos fracos, irmãos, apáticos, aí é que nós precisamos clamar mais a misericórdia de Deus, para que Ele guarde os nossos corações. Porque a tentação vai vir. Você pode ter certeza disso.
Quando nós estamos em aconselhamento com casais, por exemplo, e às vezes acontece uma infelicidade no relacionamento, por exemplo, traição. Infelizmente, eu sempre digo isso, infelizmente eu já tive que lidar com mais problemas de traição do que eu gostaria. E normalmente quando acontece um problema de traição no relacionamento, marido e mulher, se instala um sentimento de apatia na família. Isso é normal. E é interessante que neste processo muitos se mantêm firmes. Mas muitas vezes, isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos, aqueles que foram vítimas da traição, no momento da apatia e do cansaço, do desgaste gerado pela situação, se entregam também à promiscuidade. Isso acontece demais. Ele fez, ou ela fez, eu vou fazer também. Um abismo chama outro abismo. E é interessante que quando a pessoa está fragilizada, o diabo e os seus enviados parece que sentem cheiro de fragilidade humana. E aí as oportunidades e as ofertas aumentam. O homem foi traído pela sua esposa e está buscando um caminho de reconciliação, mas está fraco. Ele viveu a vida toda dele feio, judiado, ninguém dava bola para ele. Nunca ninguém sequer deu uma olhada diferente para ele. Irmãos, se ele está passando por um período onde ele foi traído, está lutando para reconstruir o casamento dele, parece que ele vira o Brad Pitt ou o George Clooney, para quem gosta mais, né? Não sei qual que é mais bonito aí na perspectiva feminina, né? Qual é mais bonito, Carlinhos? George Clooney ou Brad Pitt? Dwayne Johnson. Hã? Dwayne Johnson. Ah, é verdade, The Rock? É verdade. Obrigado, Carlinhos. Você é sempre muito sábio, muito ponderado. Quem entendeu o que eu estou falando, irmãos? Então, o que nós precisamos, queridos, é não contaminar as nossas escolhas. Lute. Estabeleça um caminho de quebrantamento constante diante do Senhor. Você fala, não, eu estou sem força. Aí é que você tem que colocar a boca no pó. Aí é que você tem que falar, Senhor, tem misericórdia, porque o negócio está feio. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, você descubra o motivo. Não contamine as suas escolhas. Então nós vamos aqui para o terceiro princípio para fugir da apatia espiritual. 1 Reis. Dwayne Johnson é bom, viu, cara? Mas o The Rock é o The Rock mesmo, né, cara? Só não chega ao padrão do Sylvester Stallone, mas ele se aproxima. Não, Sylvester Stallone é uma lenda. Sylvester Stallone é uma lenda viva. Mais ou menos viva, né? Mais ou menos viva, a gente não sabe, né? Pode ser que ele já não esteja tão mais vivo, pode ser que ele seja um clone, né? É verdade. Mais ou menos vivo, cara. Mas o homem que sobe aquela escada, com aquela música, e chega lá em cima, com aquela roupa feia dele, com aquela música, depois vence o doutrinador, tem o meu respeito eterno. Pode ter certeza disso. Pede pra ele fazer agora, não tá? Não, agora ele só chega no segundo integral e volta. Irmãos, vamos para o texto, 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. Mais ou menos. Abre um parênteses, toda vez eu peço para a Elza ver o final da luta de Rock 1 comigo, ela nunca vê. Eu guardo uma mágoa no meu coração por causa disso. Porque passa Rock, eu falo assim, Elza, vem ver a luta, né? Porque é emocionante, aquilo ali faz parte da sétima arte, gente. E ela nunca vem ver comigo. O Gabriel nunca viu o Rock comigo, isso é uma decepção profunda que eu carrego na minha alma. Confessei, agora eu estou livre. Descobri o motivo.
Vamos ler o texto. 1 Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. O profeta Elias ora pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Amém? Se você leu a história de Elias, você sabe que a história de Elias é bem interessante, porque ele é um profeta que aparece meio que do nada, assim, do nada, e ele realiza muitos feitos. O ministério de Elias, o ministério profético de Elias é marcado por grandes feitos sobrenaturais. E aí, então, num determinado momento, ele é confrontado pela amiguinha, Jezabel, e a Bíblia diz que ele foge para o deserto. E chegando no deserto, ele ora pedindo a morte e fala assim: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Se você acompanhar o restante da história, você vai ver que ele chega no monte, Deus fala com ele lá no cicio suave, no sopro suave. E o que Deus fala com Elias, irmãos? A grosso modo, o que Deus fala com Elias? Deus manda Elias voltar e fazer aquilo que era sua obrigação como profeta a fazer. Ele ungiu reis, ele levantou o seu discípulo, aquele que dará continuidade ao seu ministério, ou seja, quando ele pede a morte, diz que ele já não suporta mais, ao chegar no monte, falar com Deus, ou melhor, Deus falar com ele. O que Deus fala para ele é o seguinte: volta e faz o que você ainda não fez. E depois que Elias faz o que ele ainda não tinha feito, Deus vem e o leva numa carruagem de fogo. Quem entendeu isso? Então vamos lá, irmãos. Para fugir da apatia espiritual, descubra o motivo. É pecado? Arrependimento. É provação? Segura que vai vir livramento, em nome de Jesus, no tempo certo. Segunda coisa, não contamine as suas escolhas. Peça que Deus te dê domínio próprio. Peça que Deus te dê a graça de não ficar angustiado, porque parece que demora um tempo. Não se entregue ao pecado e às tentações da vida, porque assim você vai recobrar as suas forças em nome de Jesus. Terceiro e último, se você quer fugir da apatia espiritual, não negligencie o seu chamado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que é muito séria. O maior erro que as pessoas cometem quando estão em crise ou passando por um momento de oscilação espiritual é que elas abandonam as responsabilidades ministeriais e espirituais que Deus colocou na mão delas para fazer. Preste atenção, irmãos, todos nós temos dons. E dom é algo que Deus te dá para servir a igreja. Amém? Amém? Deus não te dá um dom para você ficar achando ele bonitinho. Deus não te dá um dom para você ficar acariciando ele na sua casa. Deus não te dá um dom para você colocar do lado da sua cama para você dormir abraçadinho com ele. A Bíblia diz que Deus dá dons aos homens para servir a igreja, o corpo de Cristo. Todo um pecador. Você já falou assim, isso é pesado.
Porque você está sendo irresponsável com aquilo que Deus entregou nas suas mãos e que você precisa fazer. Quem entendeu o que eu estou falando? A Bíblia fala que quando você sabe que tem que fazer uma coisa e não faz, o que aquilo é? Só a Elza respondeu. A Bíblia diz que quando você deixa de fazer aquilo que você sabe o que tem que fazer, o que aquilo é? Pecado, irmãos. Então o dom sonegado nos reprova, sim. Isso é uma coisa muito séria que nós precisamos mudar dentro da nossa rotina de vida. Não importa se você está bem ou mal, não importa as oscilações da sua vida. Se Deus entregou na sua mão a responsabilidade, cumpra essa responsabilidade até o fim. Elias falou assim: Senhor, tá bom, eu pedi a morte. A oração é: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Aí Deus pegou e falou: deixa eu conversar com esse cidadão, deixa ele chegar no monte, eu vou trocar uma ideia com ele. Aí vem lá, tem coisa, fogo, beriri, bororó, e vem o xixi suave assim: filho, vaza daqui, vai fazer o que eu te mandei, some da minha frente. Vocês entenderam? Essa é a versão atualizadíssima do Wellington Elmo. Quando Elias chega no monte, irmãos, Deus fala para ele: volta e cumpre a sua obrigação. Cumpre o que eu te mandei fazer. E depois que ele cumpre o que ele mandou, Deus mandou fazer, então Deus dá a ele descanso. Então Deus dá a ele descanso. Então nós precisamos aprender, queridos, que nós não podemos deixar que as nossas emoções definam os nossos compromissos. Eu ouço isso demais. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço isso demais, mais do que eu gostaria também. Eu não estou bem, então eu vou dar um tempo. Como assim? Você não está bem, você vai dar um tempo? Você não está bem porque você está em pecado, aí você tem que se arrepender, passar por um tempo de restauração e voltar. Você não está bem porque, sei lá, suas emoções estão confusas, aí é que você precisa perseverar, meu irmão. Chamado não se negocia por causa de emoções, não. Chamado não se negocia porque você está cansado, não. Chamado não se deixa de lado porque as circunstâncias mudam na nossa vida a cada minuto, não, irmãos. Imagina! Eu vejo esse tipo de responsabilidade até mesmo com o fato de congregar numa igreja local, de estarmos aqui congregados. Ah, hoje eu estou cansado, não vou na igreja. Ah, hoje eu não estou afim. Irmãos, ou a gente entende que nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções, ou a gente não entende. Ou a gente compreende que nós precisamos dar um passo de maturidade em direção a andar por convicções, a gente não compreendeu boa parte daquilo que o Evangelho nos ensina. Amém? Então você quer fugir da parte espiritual? Não negligencie o seu chamado. Porque enquanto você trabalha, Deus vai restaurando a sua vida. Amém. Enquanto você está com a mão no arado e não está olhando para trás, Deus toma conta da sua causa, irmãos. Deus se preocupa com você e Ele traz vitalidade e força. Ele te capacita. Eu não aguento mais, Senhor, mas Ele fala assim: vai mais um pouco, eu vou te dar força. Vai lá ungir rei. Vai lá aguentar o mala do Eliseu. Vai lá, se vira, não quero saber. Você não cumpriu o que você tinha que fazer, cumpre o que você tem que fazer. Depois vai vir as férias vitalícias que você me pediu. Eu vou vir com uma carruagem de fogo, ó. Que é, cara, tá achando o quê? Não preciso nem de gasolina, meu irmão. É lá o carruagem de fogo, o bagulho ali, ó. Deus chega, levou o cara, férias vitalícias, meu irmão. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Elias jubilou. Porque quem está no ministério jubila, né? Não se aposenta, jubila. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Então, entenda. Descubra o motivo pelo qual você está apático. Não contamine suas escolhas, não negligencie o seu chamado, amém? Para concluir, eu quero ler um texto da Bíblia que está em João 10:10. Texto lindo da palavra do Senhor. Diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vou deixar de lado, porque eu quero a segunda parte do texto. Diz assim:
Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Amém? Acima de tudo isso que nós falamos, existe uma palavra de Deus que nos promete vida e vida em abundância. Devemos crer nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé, chamar os amados irmãos aqui do Ministério de Louvor.